E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Tempo de Mesa com o Rafa Cis. Eu sou o Rafa Cis. É muito bom ter você aqui de novo esse ano, seguindo juntos para o nosso destino. Espero que o ano passado tenha sido incrível para você e eu tenho certeza que esse ano vai ser mais incrível ainda. Quero compartilhar com vocês algumas chaves que podem ser um uma bússola para você para começar esse ano. Já estamos no segundo mês, né, do ano, mas ainda estamos no começo do ano. Então, não desanime porque você ainda não começou nada em janeiro. Foco no que Deus está te falando, foco no que Deus está fazendo na sua vida. É uma temporada onde Ele está ajustando os nossos relógios com o relógio dele. Nós recebemos essa palavra no final do ano, que o Senhor está regulando o relógio da gente com o relógio dele. Tudo que você acha que atrasou na sua vida, tudo que você acha que foi, de alguma forma, ah, perda de tempo, esse ano o Senhor está regularizando esses relógios. Então, quero compartilhar com vocês Filipenses 4, 6 e 7, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Primeiro ponto é que a ansiedade só pode governar onde a presença de Deus não é plenamente reconhecida. Como assim? A ansiedade só pode governar onde a presença de Deus não é plenamente reconhecida. Onde eu não vejo a presença de Deus plenamente reconhecida em alguma área, aquilo pode me causar ansiedade. A palavra diz para não ter ansiedade em nada, em coisa alguma, nada. E se nós estamos preocupados com alguma coisa, não preocupação normal do ser humano, a preocupação que você tem normal, mas aquela ansiedade, aquela crise de ansiedade, aquele desespero do futuro, você pensando no futuro, você pensando nas coisas, porque de alguma forma a presença de Deus não foi reconhecida naquele lugar. Se Deus tem falado para você algo, se você recebeu uma palavra do Senhor para alguma coisa e você anda desesperado para que aquilo se cumpra, eu quero te dizer que você está na rota errada e eu estava nessa rota há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, eu estava completamente andando em medo, andando em como eu vou fazer para que as palavras do Senhor se cumpram. E eu entendi que não sou eu que faz a palavra do Senhor se cumprir, é Ele. É Ele que faz. A Bíblia diz que dele é o querer e dele é o efetuar. É lógico que eu preciso fazer a minha parte, mas eu não posso fazer a parte dele. Se Deus está fazendo a parte dele e eu estou fazendo a minha, eu não preciso ter ansiedade, mas às vezes eu tenho ansiedade. Às vezes você tem essa ansiedade. Às vezes a gente fica desesperado e preocupado, e eu tenho aprendido que não se defende de um leão. Deus não precisa ser defendido, Deus não precisa que eu dê um jeito. Por quê? Porque senão eu vou fazer como Abraão, que gerou Ismael. E o fruto dessa ansiedade causa prejuízos até os dias de hoje. Pelo fato de o Senhor ter liberado uma palavra, e Abraão e sua esposa Sara não esperaram Isaac nascer. Eles tentaram Isaac antes da hora e veio Ismael. Quantas vezes nós estamos gerando Ismaéis por conta de não ter paciência no Senhor, não esperar no Senhor, não esperar que a palavra se cumpra, o esperar fazendo, o esperar na posição correta e não à frente da palavra. A palavra é o nosso escudo, nós precisamos andar atrás dela, é o nosso guia, e a gente nunca na frente, ela sempre na frente. Então, quando eu entendo que a presença do Senhor está naquele lugar, naquela situação, a ansiedade ela precisa ir embora, porque eu confio plenamente no Senhor, eu confio plenamente nele e sei que ele fará coisas incríveis e ele vai cumprir o que ele falou, o que ele terminou. Nada do que ele falou vai cair por terra. Então, quando eu entendo que a presença está ali, naqueles lugares, eu sei que eu vou chegar lá. Agora, quando
eu não consigo ver, aí a minha oração precisa mudar. Cara, Senhor, me ensina a ver a sua presença nessas situações. Porque nós às vezes só oramos, Senhor, abre uma porta. Senhor, muda essa situação. Senhor, resolve isso na minha vida. Senhor, e a gente fala, a gente esquece de orar e falar, Senhor, me ensina a ver o que você está fazendo nessa situação. Senhor, não deixe que a ansiedade guie os meus passos, mas que a sua palavra guie os meus passos. Ou nós somos empurrados, né, para esse lugar de desespero, ou nós somos atraídos até o nosso propósito. Então, nós não queremos ser empurrados para um lugar de desespero, nós queremos ser atraídos pelo nosso propósito. Por isso que Filipenses diz, começa com o comando, não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela cresce quando damos mais atenção às circunstâncias do que à realidade da presença de Deus. Quando damos mais atenção para as circunstâncias do que para a presença de Deus, a nossa ansiedade cresce, ela vai te dominar. Quando o Senhor fala alguma coisa, você fala, cara, é impossível que isso aconteça, olha a minha situação em volta, olha o que está acontecendo, olha ao redor, não é possível. Aí você começa a pensar, você começa a entrar num universo paralelo, você começa a pensar nas possibilidades, que é o que o ansioso faz, a pessoa ansiosa faz, você começa a pensar no futuro, você começa a pensar, isso não vai dar certo, isso vai acontecer, vai dar ao caos, e não vai... Cara, Deus não precisa que a situação esteja favorável para que Ele faça alguma coisa na nossa vida. Na verdade, geralmente é quando está tudo contra que ele vai fazer uma coisa, porque o nome dele seja glorificado, porque se for a nosso favor, ele não vai receber a glória devida. O mar abriu quando não tinha mais lugar para ir, sabe? O mar desceu do céu quando não tinha mais comida. E assim é a nossa vida. O Senhor vai chegar, ele vai fazer, ele já está aqui, na verdade, mas ele vai agir no momento certo. No momento certo. E a grande questão é que nós estamos em um grande teste para descobrirmos quem nós realmente somos. O nosso caráter não é moldado na dificuldade, ele é revelado na dificuldade. Quem nós somos é revelado na dificuldade. Que tipo de óleo que vai sair de mim quando o Senhor apertar? Quando o Senhor espremer ali a azeitona para ver que tipo de azeite é. Então, eu não posso ser governado pela ansiedade, eu não devo ser. Não é fácil não ser, mas é fácil. Não é. Vou refazer isso aqui. Não é fácil não andar em ansiedade, é muito difícil, porque nós precisamos confiar no Senhor. Mas quando e eu tenho um histórico com o Senhor, se torna mais fácil. Quando você se lembra do histórico do que Deus já fez ano passado, ano retrasado, mês passado, semana passada, isso precisa ser um combustível na nossa vida. Isso precisa ser um combustível na nossa vida. Faz sentido? Se faz sentido, coloca aí o joinha, dá uma curtida aqui, se faz sentido para você isso. E um exemplo disso são os discípulos no barco durante a tempestade, em Marcos 4, 35 a 41. Jesus estava presente, mas eles estavam focados nas ondas e no vento. Jesus está presente na nossa vida, Jesus está presente no nosso chamado, Jesus está presente na nossa caminhada, mas às vezes a gente esquece que Jesus está ali e a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para a tempestade e esquece que o próprio Jesus está no barco. Cara, imagina se o barco afunda com Jesus. Eu vou morrer. Cara, os discípulos não iriam morrer de forma alguma. Se o barco afunda, de alguma forma, eles iriam andar. Não seria a história de Pedro que andou na água, seria a história dos discípulos que andaram sobre as águas, todo mundo junto chegando do outro lado. Só que a gente, quando está na dificuldade, é difícil enxergar. A gente consegue julgar a situação ali do outro, porque não é a gente, né? A panela, quem sente a panela quente no umbigo ali que sabe o que está acontecendo. Mas nós precisamos lembrar dos históricos. O que Deus já fez na minha vida? O que Deus fez na vida do meu irmão? O que Deus fez na palavra dele lá atrás? Se ele tem feito aquilo lá, ele vai cumprir na minha vida também, porque Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Ponto 2. A resposta para a ansiedade não é evitar o medo, mas cultivar comunhão com Deus. Paulo ensina que a solução não é apenas tentar não sentir medo ou não sentir ansiedade, mas se voltar para Deus em oração. Nós precisamos não focar em não sentir, porque o que eu foco cresce. Se eu focar em não sentir medo, eu vou sentir mais medo. Se eu focar em não errar, eu vou errar. Então eu preciso focar em oração. E o que é a oração? A oração, eu tenho aprendido cada dia mais com o Bill Johnson que a oração, e eu tenho tentado fazer isso na minha vida, eu preciso me policiar mais, inclusive, para que isso se cumpra de verdade na minha vida, que a oração,
que o Bill, ele conta que a oração dele é 90% adorando ao Senhor e 10% pedindo alguma coisa. E às vezes nós passamos 90% pedindo alguma coisa e 10% glorificando o nome dele, quando que só 10% a gente faz. Então eu tenho tentado trazer para minha vida diariamente a oração onde eu crio relacionamento com Deus, onde eu tenho um tempo ali para adorar a majestade dele, adorar a presença dele, adorar a glória dele, adorar o nome dele e depois trazer as minhas súplicas, como Paulo está dizendo no versículo aqui, em tudo pela oração, o que é oração? Relacionamento e súplicas, e com ação de graças, agradecendo antes mesmo de acontecer. O engraçado é que eu lembro que quando eu era criança, mais novo, eu ia para uma igreja, aí eu peguei para as igrejas e eu costumava ver, e costuma ver até hoje, a gente faz até hoje isso, né? Culto de ação de graça. Culto de ação de graça porque o irmãozinho passou na faculdade. Culto de ação de graça por causa do emprego, por causa de uma gravidez. Isso é incrível, nós precisamos continuar fazendo isso. Vamos celebrar o nome do Senhor pelo que ele fez. Só que existe um chamado para que você celebre e dê ação de graças antes mesmo de você ver o resultado. Antes de você ver o resultado acontecer, você entrar na presença dele com ações de graça. Porque quando você entra na presença dele com ações de graça, isso é fé. Porque você está agradecendo por algo que ainda não aconteceu, por algo que ainda não ocorreu. Isso é louco. Você começar a agradecer ao Senhor pelo que ele ainda vai fazer. Isso é fé. Fé é entender que o que ainda não é real, ainda não existe, já existe. Já existe. Deus disse haja e nós estamos aqui. Antes disso tudo, ele já tinha fé de que a palavra dele liberada criaria tudo. E nós precisamos ter essa fé. E ação de graças, entrar com ações de graças na presença dele, agradecendo antes mesmo de acontecer. E a oração não é só uma lista, como eu estava falando, não é só uma lista de pedidos. A oração não é somente, vou orar aqui, só oro quando estou no problema, só oro quando estou em dificuldade, só oro quando eu estou com, sabe, para resolver alguma coisa. E na verdade a oração não é só uma lista de pedidos, mas a oração é um lugar de encontro com a presença de Deus. Se você estiver orando e você não se encontrar com a presença de Deus, você está falando sozinho. Se você estiver orando, se estiver sozinho, você está falando sozinho. A oração é um lugar de encontro. Se você estiver num lugar e ninguém estiver ali, você não se encontrou com ninguém. Você está sozinho. Então, a oração é um lugar de encontro com a presença, onde eu me encontro com a presença, onde a glória dele está ali e eu me relaciono com a presença. Eu falo e escuto. Sou transformado pela presença. Então, a oração não é somente Senhor, me dá isso aqui, Senhor. Isso é um monólogo. E monólogo não precisa ter plateia. Você pode treinar sozinho no espelho dentro de casa. Só que oração não. Oração é um lugar de encontro, como aquele poço de Jacó, onde a samaritana se encontrou com Jesus. Exemplo: Maria aos pés de Jesus em Lucas 10, do 38 ao 42. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta estava ansiosa. Marta está fazendo alguma coisa errada? Não. Ela queria servir Jesus, dos discípulos, as pessoas estavam ali, era o coração dela bondoso, querendo servir. Só que o que Marta não entendeu era o momento de. Existe o momento do encontro e existe o momento de servir. Eu não posso dar ansioso, só querendo servir sem me encontrar. Eu só posso servir depois do me encontro. Isso é louco, porque eu não posso servir por servir. Porque eu sirvo, eu amo servir. Não, não, não. Mais do que amar servir, eu preciso amar os encontros com a presença. Depois que eu amar os encontros com a presença, eu estou apto para servir e amar servir. Ponto 3. A gratidão é uma arma espiritual que nos posiciona para a manifestação do reino. O versículo diz, com ações de graça. Nós acabamos de falar sobre isso. A gratidão não é apenas uma reação ao que Deus já fez, mas uma postura de fé no que ele fará. A ação de graça, antes de acontecer, é uma postura de fé pelo que ele fará. Exemplo, Jesus multiplicando os pães em João 6. Ele deu graças antes de partir o pão.
Lázaro sendo ressuscitado. João 11, ele agradeceu antes de Lázaro sair do túmulo, porque a gratidão nos conecta com a perspectiva do céu. Quando você é grato, antes de acontecer, isso te conecta com a perspectiva do céu. Deus, ele não se move por pena. Deus não se move por necessidade. Deus se move por fé. Quando eu entendo isso, eu começo a me mover por fé. Eu começo a andar no sobrenatural, mesmo que eu não tenha condições, porque isso é fé. Porque se eu tiver condições, não é fé, é natural, né? É natural. Andar com um barco em cima d'água é natural. Andar, passar pelo mar andando é sobrenatural, né? Então, a fé me posiciona para viver o sobrenatural e ações de graça é agradecer antes mesmo de acontecer. Isso me posiciona com a perspectiva do céu. E se Jesus, que é minha perfeita teologia, é o meu maior modelo, fazia isso, agradecia antes de fazer as coisas, eu preciso seguir o mesmo exemplo, o mesmo padrão. Não posso abaixar esse padrão. Eu lembro que a gente queria comprar um carro. Nosso carro era bem velhinho e a gente queria comprar um carro melhor para nossa filha, para dar mais segurança para nossa filha, mais conforto para nossa filha. E nosso carro tinha quebrado pela milésima vez. E eu fui para o seminário na época de ônibus. Eu saía bem tarde e eu demorava para chegar em casa. Morava um pouco contramão da onde estava, onde era o seminário. E eu lembro que eu cheguei lá, o carro estava na oficina. Eu cheguei no seminário e falei, poxa, eu queria tanto outro carro. E o senhor falou, então por que você não faz auto profético? Eu falei, como é que você quer o carro? Eu falei, eu pensando, conversando com o senhor, eu falei, queria um carro que fizesse bip-bip. Na chave era coisa simples, queria que o carro fizesse bip-bip e fosse modelo tal, X tal. Eu falei, se esse for o carro que você quer me dar, esse carro vai ser o primeiro a passar. E passou esse primeiro carro. Foi o mesmo carro que o senhor nos permitiu comprar. E depois ele falou assim, então faz o bip-bip. Tinha uma vaga em frente do seminário, assim, e tinha um carro atrás e um carro na frente. E tinha um cara no carro de trás, e eu peguei em minha mão, como se tivesse uma mão-chave, e fiz bip-bip, bip-bip. O cara do carro de trás rebaixando, tipo assim, com medo, quem é esse maluco? Quem é esse cara doido? E, cara, o carro chegou. O Senhor nos proporcionou isso, porque eu me posicionei, minha esposa se posicionou, nós nos posicionamos como família, que a gente queria aquilo, a gente começou a visualizar aquele carro, a gente comprou um adesivo para colocar no carro, a gente começou a se posicionar como se o carro já estivesse chegando, né? Como se o carro já estivesse aqui, na verdade. A gente foi na concessionária sem R$ 1 no bolso e botei o carro escondidinho lá atrás, o nosso velhinho, para a pessoa não ver e falar, cara, esse cara quer comprar esse carro aqui, esse carro velho não vai comprar nunca. Aí a gente entrou lá, minha esposa, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, vim botar o pé na promessa, espera aí, vamos lá. Aí entramos no carro, vimos o carro, sentimos o cheiro do carro novo, vamos para casa com a fé lá em cima. E pouco tempo depois, o Senhor nos presenteou com o nosso carro. Então, ação de graça é agradecer muito antes do que aconteça o que você espera que aconteça. E ponto 4, a paz de Deus não vem da ausência de problemas, mas da presença dele. Vou repetir isso aqui. Ponto 4, a paz de Deus não vem da ausência de problemas, mas da presença dele. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não é lógica. Não depende da circunstância, ela é sobrenatural. Essa paz que a Bíblia está dizendo, ela não é lógica. Ela independe das circunstâncias. É uma paz que excede o entendimento, ou seja, eu não sou capaz de entender aquela paz. E quando eu entendo isso, a minha oração muda de novo. Por quê? Porque eu oro, o Senhor falou, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E sabe o que eu faço nesses momentos? Eu abro mão do meu direito de tentar entender o que está acontecendo. Nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer. Nós somos chamados de crentes porque cremos e não entendedores. Nós não somos os entendedores. Existem situações que nós entenderemos, mas a maioria delas não, e não tem problema, não quero entender, só quero crer e eu quero ver as coisas acontecerem. O Senhor não chamou você para ser entendedor, senão essa fé não excede o seu entendimento, não vai além. Então não vai ser bíblica, não vai ser uma fé bíblica, uma paz bíblica, não vai ser a paz que Deus tem para você. Outro ponto é, Paulo e Silas cantando na prisão em Atos 16:25-26, eles escolheram a adoração e a gratidão antes de ver a intervenção de Deus. Cara, quem que canta? Preso. Lá estavam lá na prisão, lá acorrentados e cantando, a prisão abriu, caiu tudo, eles saíram e foram libertos. Antes, começaram a cantar. Tem gente que espera ser liberta para cantar. Nós esperaríamos
ser libertos para cantar. E Paulo e Silas ensinaram, não, você tem que cantar antes, começa a cantar antes, começa a celebrar antes, começa a agradecer antes. Perspectiva do céu, já aconteceu antes mesmo de acontecer aqui. Então o Senhor ele vai unir o Cronos com o Kairos. Lembra que eu falei no começo? O Senhor ele está regulando os relógios. O Cronos e o Kairos. Tudo que nós achamos que estão perdidos lá atrás, tudo que a gente está achando que está atrasado, ele vai regularizar os nossos passos com o dele. Ele vai pegar todo mundo que está atrasado e vai trazer para cá. Por fé e obediência. Então, não tema, não creia nas circunstâncias, creia em quem te chamou, porque ele é fiel para cumprir. Conclusão. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Primeiro, reconheça a presença de Deus em cada situação. Segundo, troque a ansiedade pela oração e pela intimidade com o Pai. Terceiro, use a gratidão como arma para alinhar o seu coração com o céu. Quarto, descanse na paz sobrenatural de Deus, independentemente das circunstâncias. Agora tem uma pergunta para fazer para você, para a gente encerrar esse episódio. Você tem vivido dominado pela ansiedade ou pela presença de Deus? Hoje, esse episódio é para te ajudar a mudar esse fardo, entregar esse fardo para Ele e mudar a sua perspectiva de viver pela realidade do reino de Deus. Queria que você fechasse seus olhos agora, colocasse suas mãos para frente. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse episódio. Obrigado por nos ministrar, Senhor, com esse episódio de hoje. Nós não queremos viver presos pela ansiedade, dominados pela ansiedade. Nós queremos viver alinhado com a perspectiva do céu. Pela perspectiva do céu. Senhor, nós entregamos em suas mãos todo medo. Todo medo. Nós cremos que a sua palavra vai se cumprir. Tudo que foi dito irá se cumprir. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos. Blinda o nosso coração, a nossa mente. Blinda o nosso coração, a nossa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Te damos graças. Te damos graças antes mesmo que aconteça. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se esse episódio fez sentido para você, se queimou o seu coração, se falou com você, se você foi edificado, compartilhe esse episódio com mais 3 pessoas. Por que é importante você curtir e compartilhar e até mesmo comentar? Por que é tão importante? Porque vai fazer com que o algoritmo desse programa aqui, desse aplicativo que você está vendo, entenda que mais pessoas precisam ver o que você acabou de ver. Quando você não compartilha, ele entende que não é importante, então ele esconde. Então, se você acha que fez sentido para você e mais pessoas precisam ouvir isso, compartilha com o máximo de gente que você puder. Compartilha, comenta, tá bom? E curte lá. E também não esqueça de seguir nosso canal. Espero você no próximo episódio, na próxima semana. Deus te abençoe. Até lá!